Oi pessoal, tudo bem? Faz tanto tempo que eu não faço live, já não sei mais se eu sei fazer. Ai, gente, tudo certo? Tudo bem? Oi. Então, eu vim pra conversar sobre desmame, porque eu recebo sempre essa pergunta do desmame e eu queria aproveitar o momento que eu tivesse com isso bem claro, assim, bem fresco na minha mente, tá? Então, bem-vindos, tudo bem, gente? Bom estar aqui com vocês. Tava com saudade já de fazer live. Mas vamos embora. Então, assim, ó. Então, essa live, né, é sobre desmame. Eu vou contar pra vocês primeiro a minha experiência com as crianças, né, com os 4 até hoje, como é que eu fiz com cada um. Lembrando assim, né, eu não sou médica, não sou pediatra, não sou doula de amamentação, não sou nada. Então, assim, vocês estão ouvindo aqui de mãe pra mãe, tá? Bom, então assim, com a minha primeira filha, eu levei a amamentação até mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4, tá? Não me lembro bem exatamente a data. O que eu me lembro é que eu ainda estava grávida da segunda filha, né? Enquanto eu amamentava a primeira, né? Então, essa é uma pergunta bem recorrente. Se eu amamentei grávida, eu amamentei. Então, assim, ó, quando a minha primeira filha fez 1 ano, eu não entendia nada, né? Não tinha desmamado ninguém, não entendia muito sobre as coisas de amamentação. Eu morava fora, morava na Itália. E na época, o pediatra lá, ele tinha uma consulta oficial com 1 ano de idade. E aí, nessa consulta de 1 ano, eu fui com a Luísa, né, minha filha mais velha, e ele falou, bom, ela come, daí ele fez várias perguntas, ela come isso, come aquilo, tal. Bom, então, sendo esse quadro, né, você já pode retirar a mamada de noite, após o jantar, e pode retirar a mamada da hora que ela acorda. E aí eu fiquei assim, né? Ai, meu Deus, e agora amamentar, né? Já, quem sabe, é um processo para você começar. E aí eu ia iniciar esse processo de desmame e eu pensei, cara, agora a casa caiu, né? O que vai ser dessa guria, né? Não vai dar certo. Daí, beleza, mas fui seguindo o pediatra. Então eu voltei para casa. Aí pensei, quem me conhece sabe que daí eu pensei uma semana, planejei o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer isso, tal. E botei em prática. Me preparei pra guerra, né? Pensei, pronto, ela vai chorar, vai ser um escândalo, tal. Daí eu comprei um ursinho de pelúcia, na verdade eu usei um ursinho de pelúcia que eu já tinha em casa pra colocar junto com ela. E no ritual de sono eu incorporei, então, uma leitura em voz alta e o ursinho. Então, ao invés de amamentar, eu dei o ursinho e fiz a leitura em voz alta e deixei ela deitadinha. Ela dormiu. Vocês acreditam? Não dá uma raiva? Por isso que eu achava que ser mãe era fácil, né? Ter um primeiro filho assim, foi um presente. Dormiu e eu fiquei chorando. Meu Deus, a minha filha não me ama, por que ela não precisa mais de mim e tal. Enfim, então assim que começou o desmame, bem natural, vejam, né? Uma coisa bem tranquila, não foi um alarde, não foi um auê, não foi uma história, não foi uma mentira, foi uma coisa natural. Então, tirei esses 2 mamás. E no outro dia, quando ela acordou, a gente sempre levava ela pra mesa pra tomar café da manhã. E lá na Itália, eles recomendam muito iogurte. Então, de manhã ela tomava um iogurte, depois à tarde ela tomava um leite, né? Eu sempre dei leite, já dava no copo nessa época, e leite comum. Então, assim, pra mim, começou assim. Então, eu tive essa confiança, porque começou legal, né? O desmame. E aí comecei tirando esses 2 mamadas. E aí sobraram só 2 mamadas. Porque ela mamava com 1 ano, ela mamava 4 vezes ao dia. Fora as outras refeições, né? E essas 2 mamadas que sobraram eram uma na soneca da manhã e uma na soneca da tarde. E aí, por volta de 1 ano e 2 para 1 ano e 3, ela começou a deixar de fazer essa soneca da manhã. E aí, então, eu deixei de dar. E chegou um certo momento que ela não queria mais mamar antes de dormir à tarde. Então ela vinha, não sei se era porque a minha barriga já estava crescendo, se o leite mudou de gosto, se isso existe.
Eu sei que foi bem natural, tá? Então, essa foi a história da minha primeira filha, tá? A segunda foi bem diferente, porque eu engravidei da minha terceira filha, eu estava com o DIU, Mirena, que é hormonal. E por conta disso, né, ou por conta de outros fatores da gestação, enfim, eu tive sangramento nos primeiros 3 meses de gestação da Alice, né, minha terceira filha. Então, eu tava grávida, com DIU, com sangramento, com hematoma, e aí a gente achou o seguinte: não era desaconselhável amamentar, né? No geral, todas as orientações que a gente recebeu sempre foi de que pode continuar amamentando mesmo estando grávida. Mas o que a gente pensava era o seguinte: se vier a acontecer alguma coisa com esse bebê, eu vou ficar me culpando porque eu estava amamentando. E eu não vou conseguir descartar essa hipótese, entendeu? Ai, poxa, será que eu não perdi o neném? Ou não aconteceu uma coisa com o neném porque eu estava amamentando? E aí, então, a gente achou que era o momento de desmamar. E isso a Ana já tinha quase 11 meses. Então, eu descobri a gestação com 9, mais ou menos 9 para 10 meses da Ana, minha segunda filha, né? E aí, eu comecei a ter todos esses sintomas e fui investigar, ele tava tomando remédio, tal, até que a gente finalmente pensou e decidiu, não, vamos para a amamentação. Aí, gente, sabe aquela história de mãe, assim, maternidade, não pode cuspir pra cima, nunca diga nunca? Eu sempre avacalhava com as minhas amigas que davam leite em temperatura ambiente para as crianças. Isso é um absurdo. Como é que uma mãe pode dar um leite sem esquentar o leite? Isso aí não é amor. E não, já não basta dar um leite de mamadeira. Enfim, eu era bem diferente, como o Senhor Jesus transforma, né, a gente. Aí o que aconteceu? A minha filha, parei de amamentar e comecei a oferecer a mamadeira. E quem disse que essa criança pega mamadeira? Não quer mamadeira, não queria, chorava, rejeitava. E eu preocupada porque ela tem que mamar, meu Deus do céu. E ela nem precisava, tá? Ela tinha 11 meses, então assim, mas eu tava neurótica que ela tinha que mamar. Aí comprei NAN e aquele rolo todo, vai mamar e tal. E nada. Até que um belo dia eu chego na cozinha, quietinho, todo mundo em silêncio, quando eu vejo o meu marido dando leite de caixinha, temperatura ambiente, para minha filha. E ela mamando a Maradona. Gente, quando eu vi aquilo, eu fiquei, cara, meu Deus, né? Como Deus faz as coisas, né? Então, assim, lá foi eu dando o braço a torcer, né? Mais uma vez. Consegui dali, né? Óbvio, meu marido acertou, ele descobriu o ouro, né? E aí a gente deu, então, eu acho que eu tinha uma lata de NAN ou 2 em casa, eu dei as latas que tinha e depois leite integral. Leite ninho de caixinha, aquele ninho 1+, alguma coisa assim, tá? Na mamadeira, até, a mesma coisa, até 1 ano e 2, 1 ano e 3. Deu essa fase que daí eu tinha tirado as mamadas, eu faço sempre do mesmo jeito, gente, eu sou uma pessoa bem metódica. E eu faço sempre do mesmo jeito. Então, o que eu fiz? Seguindo as orientações lá do pediatra da Itália. Tirei primeiro as 2 mamadas de antes de dormir e na hora de acordar, tirei. Foi um choro. Ela sempre chorava. Aí, foi um choro, mas beleza. Foi 2 dias assim, chorou, tá, beleza. Ok, entendo, né? Compreendo que ela esteja chorando, porque todos os dias ela tomava uma mamadeira pra dormir, e daí eu não dei. Ela vai ficar o quê? Sorrindo? Claro que não, né? Vai chorar, óbvio, isso é lógico. Chorou. Aí a gente acalmou um pouquinho ela, saiu, deixou, dormiu. Aí no dia seguinte chorou, mas foi bem pouco. E depois, no 3º dia, nem lembrou mais que um dia ela tomava uma mamadeira antes de dormir. A hora de acordar era muito fácil, porque acordava, já leva direto pra mesa do café da manhã, começa a comer ali, pronto, beleza. Aí, depois, na hora da soneca da manhã, a mesma coisa, tirei mamada da soneca da manhã, logo era a hora que ela não dormia mais a soneca da manhã, né, por volta de 15 meses. E aí, 1 ano e 3, e aí depois a soneca da tarde também foi, eu tirei, foi bem tranquilo, porque daí já tá com os irmãos, já tá ouvindo história, numa boa.
e foi também bem tranquilo. A terceira filha tem registro no feed, tá? Tem um post no feed, é uma foto preto e branco, que eu tô amamentando a Alice, e as outras duas filhas estão perto de mim. E tem registro lá contando como é que foi exatamente igual. Então a Alice, quando deu... A Alice mamou acho que até 1 ano e meio, tá, gente? Foi até 1 ano e um pouco mais, assim, 1 ano e 4, 5. Porque eu gostava de amamentar ela tava bem, enfim, demorei mais. Daí, tirei primeiro as 2 mamadas, antes de dormir, na hora de acordar. E depois tirei as outras 2 das sonecas. E ela também levou numa boa. A de antes de dormir foi choro também, claro, né? A hora que eu tirei, meu Deus. Mas também a mesma coisa, 1, 2 dias, bem tranquilo. Daí ficou e dormiu. Ela gostava que ficasse no quarto com ela um pouquinho. Aí a gente ficou um pouquinho, uns dias assim, e depois não ficamos mais. Depois a das sonecas e foi, né? Então, mesmo procedimento, igual, e ela ficou numa boa. O João, que é bem recente, que é esse que eu vim falar pra vocês, né, com mais recente, assim, né, com a memória mais fresca pra contar. Os sentimentos todos que acompanham, né? A gente fica muito apreensiva quando chega essa hora de desmame, né? Eu entendo, assim, mesmo sendo o 4º filho, quando eu decidi começar a tirar as mamadas, né? De antes de dormir, da hora de acordar, que é sempre com 1 ano. Só que o João faz aniversário 20 de dezembro. Então, eu só fui fazer isso praticamente 1 mês depois, porque a gente teve Natal, eu não ia fazer desmame vindo viajar no Natal, nada a ver. Aí depois a gente recebeu visita em casa, até mais ou menos dia 10 de janeiro. Também não ia fazer desmame com um monte de visita, eu ia curtir a visita, fiquei fazendo as minhas coisas e depois. Aí eu tenho aquele meu tempo que eu falo pra vocês, né, que eu pego aquele fôlego assim, faço um planejamento, penso bem como é que eu vou fazer, já converso com o Pedro, meu marido. Sempre a gente, né, tá sempre conversando e vendo como é que vai ser. E aí respirei, tomei fôlego e fui fazer o desmame do João. E foi bem tranquilo, né? A mesma coisa que as outras meninas. Então, eu tirei primeiro o da noite e o da manhã, e o da manhã foi mais difícil que o da noite, no caso do João, que engraçado, né? Então, assim, o da noite, ele chorou um pouco no primeiro dia, mas ele sempre se acalmou com a nossa presença. Então, assim, ó, não tem problema quando a gente vai desmamar de criar uma outra associação de sono. Ai, não vou desmamar porque eu vou ter que ficar com o bebê, vou ter que ficar no quarto do bebê. Deixa, fica um pouquinho no quarto. A associação de sucção, né? Ela é a mais forte que tem. Então, quando a gente desmama, quando a gente tira essa associação, a criança realmente, ela sente, né? É uma associação difícil. Então, não tem problema se os pais ficarem no quarto. Então, o que aconteceu? Dessa vez, eu pedi pro meu marido pra ele me ajudar nessa, né? Falei, ai, por favor. Eu já tava grávida, né? Então, o João tinha 1 ano, né? Eu tô vendo que a Laísa perguntou aqui com qual idade. O desmame noturno. Eu faço sempre, eu deixo chegar no máximo em 8 meses. Se entre 6 e 8, assim, eles não... Eu deixo natural, assim, né? Vai indo, entre 6 e 8 meses, no geral, é possível de o bebê emendar. Até antes, né? É possível. Mas se até 6 meses para 8 ele começou a introdução alimentar e não emendou, ele ainda está acordando, aí eu não atendo mais, né? É o que eles chamam de extinção total, que as pessoas perguntam, mas o que é extinção total? Extinção total é o que o termo diz, estar totalmente extinto, não aparecer, não estar lá, né? Tem gente que vai, acalma o bebê e volta. Eu olho pela câmera ou dou uma espiadinha, vejo se o bebê tá bem. Pra mim, assim, só piora se eu for. Como eu falei, tá, gente? Tô conversando aqui com vocês de mãe pra mãe. Isso é como eu faço na minha casa, com os meus filhos, com o meu marido, com o meu temperamento. Então, assim, é uma coisa muito particular, né? E aí, então,
Quando o João fez 1 ano, né, 1 ano e 1 mês quase ele tinha, eu decidi tirar então essa mamada de antes de dormir e da hora de acordar. De antes de dormir, o Pedro acho que foi com ele umas 2, 3 noites, assim, foi bem tranquilo. E aí ele teve uma regressãozinha, assim, ele ficou, dormiu, aí aprendeu. Aí dali uma semana, eu não sei se é porque a gente foi viajar de novo, saiu um pouco da rotina, ele deu uma patinada. E aí quando a gente voltou pra casa, o Pedro precisou ficar com ele mais 1, 2 dias, e aí ele, pronto, se aquietou. Mas assim, ó, não é ficar até dormir. No geral, é ficar até se acalmar. Quando o bebê se acalma, você pode sair do quarto, né? A não ser que você seja uma criança grande, que chame, que peça e tal. Se não, né, você pode ir, ficar um pouquinho com o bebê se acalmou, pode sair, né? E aí foi assim, de manhã, gente, como esse João chorava, que ele sente muita fome de manhã. Então, o que aconteceu? Só que a gente demorou pra pensar nisso, assim, eu demorei. Olha, vou confessar pra vocês, ainda pensava, poxa, é só porque ele tá sentindo falta, ele deve estar sentindo falta do mamar e tal. Mas assim, vivendo a minha vida. Daí, de repente, que caiu a ficha, poxa, ele pode estar com fome, né? Vamos começar a dar uma bananinha pra ele. Então, o que acontecia? Como a gente tem uma rotina muito fixa, assim, e a nossa rotina envolve arrumar a parte de cima, se arrumar e arrumar a parte de cima da casa antes de descer para tomar café, então a gente dava bananinha para ele comia uma banana, ele pega a banana e come assim, devora, e uma aguinha, e aí vinha para fazer a rotina daqui de cima da casa. E depois, então, descia pro café. E até hoje é assim, mas ele sente bastante fome, ele come muito bem no café da manhã. Pra vocês terem uma ideia, assim, o João, ele come, assim, 2 ovos mexidos ou um pedaço de ovo trouxinha. Ele come fruta, né? Então, ele come essa banana, depois ele come mais um tanto de 1/4, assim, de manga. Come pão, né? Se tiver pão normal, pão integral, panqueca, ele adora, assim, ele come super bem, toma bastante água. Agora, desde que ele, né, foi desmamado, eu ofereço café com leite. Então, eu ofereço leite com um pingadinho de café, dou pra ele. Então, assim, ele come super bem. E aí, então, passou mais um tempo, e aí fiz esse desmame. Aí passou mais um tempo, mais uns meses, talvez 1 ou 2, e aí eu decidi que eu tava cansada de amamentar já. Eu falei, olha, acho que tá bom, ele já mamou bastante, não vou mais amamentar. E aí foi no domingo, o Pedro falou, não, então tá bom, então você não vai mais amamentar, então eu vou levar ele lá pra ver se volta. Voltamos? Daí o Pedro veio com ele, deitou com ele na cama, na soneca, ele deu uma choradinha. Aí o Pedro ficou com ele e ele se acalmou e dormiu. Foi só nessa vez. Todos os outros dias ele dorme bem. Hoje o Pedro nem viu, ele falou, olha, eu fui, coloquei ele e ele dormiu. E à tarde, na soneca, eu leio histórias, eu leio em voz alta para as meninas, sentada no meu lugar, e ele fica na caminha dele, tá? Ele fica na caminha dele, que é embaixo, né, da beliche, e dorme. Engata e dorme o soninho dele, né, da tarde. Voltamos? Acho que sim. Então é isso. Esse é o meu relato, tá, gente? Então esse foi o relato de quatro filhinhos aqui. Agora vem as dicas que eu quero dar pra vocês. Então, o que as pessoas me perguntam, né? Ai, Bruna, dá dicas, então, pra desmamar. Então, eu separei aqui 5 dicas pra desmamar. Anotem, tá? A primeira é rotina. Ai, rotina de novo, você fala isso. Só falo isso. Rotina é a primeira coisa. Se não tiver ordem para as mamadas, para a alimentação, o desmame vai ser mais difícil. Vai desmamar. Ai, tem uma mãe que amamentava e conseguiu. Beleza, vai dar certo. Tem gente que dá certo. Mas assim, pra fazer a coisa em paz, com tranquilidade, com, assim, né? Com leveza, né? É melhor que seja a partir de uma rotina bem estabelecida. Então, a primeira coisa é estabelecer uma rotina para as mamadas, né? Eu tô falando aqui de bebês de 1 ano, tá? De vida.
Então, claro, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda amamentação até 2 anos. Pode ser, até 2 anos, cada um faz como acha melhor. Eu sempre não tive nenhum problema em desmamar meus filhos com 1 ano e pouco, porque eles sempre tiveram um bom ganho de peso, uma alimentação excelente, né? Não tinha nada que impedisse, né, de desmamar, tá? Então, assim, cada um veja ali com o seu pediatra, né, o que gostaria de fazer. Mas, da minha parte, a rotina, ela foi sempre essencial. Tanto quando o bebê só mama, porque daí a gente já conversou sobre isso, né? Se você não tem uma ordem para as mamadas do dia, então você não sabe o que o seu filho quer exatamente, né? Porque às vezes ele tá chorando, você acha que é de fome, mas pode ser que ele tá cansado, pode ser que ele tá com sono, pode ser que ele tá querendo a sua atenção naquele momento, pode ser que ele, enfim, esteja com calor, com frio, com a fralda molhada. Tem 1000 coisas que podem acontecer com o bebê que não é só fome. Então, no geral, as pessoas querem resolver com peito porque fica mais prático. Mas a gente não pode esquecer que peito é nutrição em primeiro lugar. Então, é um alimento. Então, quando você vai oferecer um alimento, seria bom que você oferecesse esse alimento em intervalos regulares. Espero que tenha voltado tudo bem. Então, leite é nutrição e a gente precisa oferecer esse alimento em intervalos regulares. A gente não come toda hora, certo? Do dia e da noite. A não ser um recém-nascido que come qualquer hora do dia e da noite, a partir do 3º, 4º mês você já pode ordenar essas mamadas, né? Primeira mamada do dia, aí depois de tantas horas, 2h30, 3 horas, vai para a segunda mamada, depois, e assim sucessivamente, você vai ordenando o dia do seu filho, né, com as mamadas. Para quem dá mamadeira, mais ainda, né? Porque você não pode brincar de dar ali um monte de leite para a criança de qualquer forma. Que essa obra é muito barulhenta, vai acabar interferindo aqui para nós. Então, gente, a primeira coisa, então, é ter essa rotina, como eu tô falando com vocês. Primeira dica de ouro, tá? E aí, depois, quando a criança começa na introdução alimentar, se você já tem rotina, primeiro, facilita. Porque você já sabe mais ou menos os horáriozinhos que a criança sente fome e você consegue... E aí você consegue ordenar melhor, oferecer melhor. Bom, eu já sei que ela sente fome todo dia, meio-dia. Então, eu vou conseguir ter mais sucesso na hora de oferecer o almoço. Tem rotina. Quando chegar a rotina e pensando, né, quais são as mamadas que eu vou tirar? Sei lá, talvez a sua rotina seja diferente da minha. Você não vai tirar a mamada de antes de dormir e da hora de acordar. Você vai tirar outra que seja mais difícil, que você vai trabalhar, ou que... Sei lá, cada família tem a sua circunstância, né? Ou vai querer tirar tudo de uma vez, enfim. Rotina, então, primeiro. O segundo... Ah, tá. Outra vantagem que eu anotei aqui da questão da rotina é que quando a gente tem uma rotina de mamadas e de alimentação, a gente sabe o que a criança tá comendo. Então, assim, ó, muitas mães acham que os bebês mamam só porque eles estão com fome. E elas não pensam, assim, não avaliam o quanto de comida que aquela criança come e o quanto de leite no resto do dia, certo? Então, assim, de mamadas e de alimentação vai fazer com que a mãe saiba o que ela tá tirando do filho. Por exemplo, quando você sabe o que o seu filho comeu ao longo do dia inteiro, você sabe o que ele comeu na janta, você tá sabendo, né, o que você tá tirando, né? Qual é a nutrição que você tá tirando, entendeu? E aí, outra coisa, né, é a segundo ponto daí que seria, né, é a boa alimentação. A boa alimentação é a segunda grande dica do desmame. Por quê? Se a criança não se alimenta bem, a mãe fica insegura de desmamar, pode até ser que realmente falte os nutrientes necessários ali para a criança, né? Ela vai... De novo, a porta ficou aberta aí. Bom, vai faltar, talvez, para a criança aqueles nutrientes que ela precisaria. E aí a mãe vai ficar insegura, vai ficar preocupada.
Isso é ruim. Então, ter uma boa alimentação traz essa segurança. Bom, eu sei que o meu filho come salada, come carne, come verdura, come fruta, né, folha verde. Então, assim, por que não, né? Eu não vou tá subtraindo, né? O meu filho, pelo contrário, hoje, olha só a variedade de coisas que ele come. Então, ele vai estar bem alimentado, tá? Então, ter uma boa alimentação. Para ter uma boa alimentação, essa introdução alimentar tem que ser bem feita, né? As refeições, o ideal é que elas saiam todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, que a mãe tenha ali, né? Ofereça uma boa variedade de alimento para as crianças, que não seja sempre aquela comida repetitiva, que não seja só um tipo de nutriente, mas vários. E aí tem gente muito mais qualificada para falar sobre isso do que eu, tá? Então, da minha parte, né, como mãe, só o que eu digo é isso. Eu observo, eu fico observando. Poxa, o que meu filho tá, né? Meu filho tá comendo bem, ele tá legal? Ah, então tá. Então eu posso ficar bem tranquila de tirar uma mamada, porque ele come bem, tá? Terceiro ponto, terceira dica para desmamar é ritual de sono. Então, assim, ó, não confundam lé com cré, né? Não confundam rotina com o ritual de sono. A rotina é aquilo que a gente faz ao longo do dia todo. Então, acordar, arrumar o quarto, escovar os dentes, tomar café da manhã, todas as coisas, né, na ordem diária que acontece, compõem a rotina. E o ritual de sono é aquelas coisas que antecedem propriamente o momento do bebê dormir, tá? Então, esse ritual de sono, ele pode ser um grande aliado para nós. Por quê? Tem vários elementos ali que estão comunicando para o bebê diariamente que chegou a hora de dormir. Minha mãe troca minha fralda, depois que ela troca minha fralda, ela fecha a cortina, depois ela liga o ventilador, depois ela senta comigo na poltrona, depois ela pega um livro. Gente, só um parêntese. Ele tava se esticando para pegar o livro. Quando eu sentei, umas 2, 3 vezes eu sentei e esqueci de pegar o livro. E ele se esticava assim, ó, porque tinha que pegar o livro, porque eu sempre pego um livro. Ou é um livro pra mim, de manhã, quando eu não vou ler pras meninas, eu leio pra mim mesma. Tô lendo aquele As 7 Virtudes da Mulher, que vocês estão acompanhando. E à tarde eu leio a Poliana, então é muito engraçado. Eles têm o esquema na cabeça deles. Não é algo consciente, como eu tô falando, mas é inconsciente. É uma sequência de ações. Todos os dias do mesmo jeito que estão comunicando que chegou a hora de dormir. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai executar essa sequência, só que a gente vai tirar um elemento, que é a mamada. Quando a gente tira, a gente tem que inserir alguma coisa no lugar, tá? Então, a gente pode inserir o quê? Uma história, a nossa presença, tapinha no bumbum, a nossa mão em cima das costas. Tem bebê que gosta de uma mão em cima das costas. Enfim, cada família vai saber. Eu não recomendo embalar, tá, gente? Assim, porque é muito cansativo, vocês vão ficar machucados. Ó, Paulinha, beijo. Que saudade, minha amiga. Hoje, mais um parêntese aqui. Falando da Paulinha, Beleza Cura, que tá aqui com a gente. De manhã eu não consegui me maquiar. Eu não sei porquê, eu comecei a fazer as coisas, responder mensagem no WhatsApp e desci. Agora à tarde, quando eu voltei, que eu olhei bem feia. Daí Aí eu comecei a passar corretivo, passar aquele minha maquiagem de 4 minutos que eu botei no IGTV. Gente, fiquei com outra cara e falei, nossa, que vida, como faz diferença a gente ter beleza no lar, assim, até pra gente mesmo, pra gente se ver assim, né, bonita, a gente se ver disposta, enfim. Fechou parêntese todo. Então, quando a gente vai mudar o ritual de sono, a gente precisa deixar os elementos que já estão consolidados ali e trocar a mamada por um outro elemento que a gente achar conveniente, que o nosso filho gostar, que for uma coisa boa. Lembrando que, se a gente for fazer isso por volta de 15 meses, que é essa idade que eu tô falando com vocês, 1 ano e pouco tal, já nessa fase já vai ter uma transição natural de uma soneca para 2, de 2 sonecas para 1. Então, pode acontecer de esse desmame da soneca desencadear na desistência da soneca da manhã. Então, estejam preparados. Se vocês forem fazer o desmame,
nesse momento de 15 meses e o bebê tirava 2 sonecas e passar para uma, não quer dizer que a culpa é sua, que foi você, que foi culpa do desmame. Não, ele já ia fazer essa transição e o desmame veio a calhar que fez essa transição toda, tá? Mas o João hoje continua tirando 2 sonecas. Só que eu encurtei a soneca da manhã dele, porque a soneca da tarde estava muito difícil de sair. Então ele tava tirava 2 horas, daí eu passei para 1h30, agora eu passei para 1 hora, tá? Para ele poder descansar um pouquinho à tarde também. E acho que daqui menos de um mês, talvez 15 dias, 20, um mês, ele passe para ter uma soneca só, tá? Então o ritual de sono vai ter que ser dada essa atenção. É bom que você já tenha um ritual de sono pré-gerado. Desculpa, vocês vão lá, vão trocar então alguma coisa para ajudar o bebê a dormir. Próxima grande dica para o desmame, ajuda de alguém. Agora na pandemia, né, com essa coisa de Covid, tem muitos maridos de home office. O meu marido entrou em home office porque ele já ia entrar, enfim, né? Já ia entrar, então eu tenho esse privilégio de ter o meu marido em casa durante o dia. Para quem tem este privilégio, converse com o seu marido, veja qual é a possibilidade de ele ajudar, seja no desmame noturno, seja no desmame diurno. Qual é a possibilidade, né, de ele se doar talvez uma semana só para ajudar ali para que a criança não mame mais. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem o seio, tem cheiro de leite, a criança associa, fica mais difícil. Não é impossível, né? Tanto que as outras crianças, eu desmamei com meu marido trabalhando o dia inteiro, longe de casa, enfim, era eu e eu mesma, sozinha. À noite ele sempre me ajudou, mas assim, dando suporte emocional, assim, nos outros ele não precisou ficar, como ele ficou com o João agora, né? Ele sempre me deu muito apoio, conversou comigo, mas nessa vez, graças a Deus, além do apoio do marido, mas eu tenho uma babá, eu tenho uma mãe, eu tenho uma tia que gosta muito de vir, que mora aqui do lado e quer me ajudar. Ótimo, se você puder contar com a ajuda de uma pessoa, faça um planejamento de desmame. Converse com a pessoa, quantos dias que vai ser, como que você quer que ela te ajude, qual é a forma que ela tem que agir e tal, ou ver, né, com ela, e aí você faz isso, tá? Pode ajudar, pode ser muito útil, né, ter uma outra pessoa para te ajudar, do que só você, tá? Não é fundamental, mas como eu falei, ajuda, tá? Então assim, depois, por último, é a perseverança, tá? Eu sempre falo muito isso no fim, né, direto nas caixinhas. A gente tem que persistir, né? Um hábito ele foi criado, né? E a amamentação, ela também é um hábito, é um ritual, uma coisa que acontece, né? Foi criado ao longo de um tempo, né? Foram ali meses, às vezes anos, que a criança mamou, sempre naqueles horários, daquele jeito, ela tá habituada com aquilo. Então, quando chega ao momento desse volta, quando chega o momento de mudar isso, é claro que vai ser uma adaptação, tá? Isso não quer dizer que você tá fazendo mal pro seu filho, que ele tá sofrendo, que ele tá traumatizado, meu Deus. Eu não posso desmamar porque eu vou gerar um trauma. Não vai traumatizar a criança, não vai nem... Gente, passa 2, 3 dias, eles nem se lembram que eles mamavam algum dia, porque agora eles estão fazendo outras coisas, estão comendo, estão brincando. E eu ajo com bastante naturalidade com as crianças com relação a isso, quando eles perguntam, né? O mamar ou alguma coisa assim. Eu sempre falo, mamar acabou, agora você é grande, agora você toma suco. Quer uma água? Quer um suco? E vou e ofereço numa boa, tá? Então assim, sou contra técnicas de mentira. Eu já vi de tudo que vocês possam imaginar. E vejam, né, nesse meu relato não tem nada de mirabolante, não tem nada de extraordinário. É só ter constância, ter perseverança, tá? E ter uma boa... oferecer para os nossos filhos uma boa base, assim, sabe? De rotina, de boa alimentação. Isso faz com que eles se sintam seguros até nesse momento de transição, tá bom? Falei um monte de coisa. E vou ver as perguntinhas de vocês. Se vocês quiserem perguntar, podem perguntar, tá? Eu não quero demorar muito,
que as crianças já acordaram, eu tenho que ir lá atender todo mundo. Dar o lanche e tudo. Então, deixa eu ver aqui as perguntinhas do início. Que vocês perguntaram. Vai ficar salva? Vai ficar salva. Eu estou fazendo justamente para salvar. E sempre que alguém me perguntar, eu poder dizer, ó, você vai encontrar. E fica bem detalhado. Vamos lá. Engravidou. Peraí, alguém perguntou aqui. Engravidou com Dil. Acredite se quiser. Ai, gente boa. A Cíntia, também engravidei do meu segundo filho quando o primeiro tinha 9 meses. Eu engravidei as duas assim, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, quando o bebê tinha 9 meses. Bruna, meu filho de 1 ano e 3 não toma leite ninho puro na mamadeira. Não dá mamadeira mais, né? Já é, assim, outra coisa também, gente, assim, tudo bem pessoal, tá? Tô falando aqui, não é nenhuma recomendação aí extraordinária, mas assim, ó, quando a criança não mama mais, né, ela não precisa mais de mamadeira. Vocês podem oferecer num copinho. Às vezes isso já é um incentivo em si mesmo para a criança tomar outra coisa, sabe? E assim, ó, cálcio, fonte de cálcio não tem só no leite. É claro que é muito bom tomar leite, mas fala com o seu pediatra, porque às vezes nas verduras, nas folhas verde escura, brócolis, espinafre, enfim, tem vários aí que são fontes de cálcio. Uma alimentação com carne, enfim, tem os nutricionistas explicam assim que a gente vai compensando. Claro que o leite tem bastante, mas tem leite e derivados, iogurte, tem vitamina, tem no liquidificador com sal. O formato de oferecer o leite ou os derivados do leite também podem ajudar, tá? A Laísa compartilhou aqui que ela usou o método do Jay Gordon, eu não conheço. E ela foi diminuindo as mamadas. É uma alternativa, né? Exatamente, eu faço assim também, que eu vou diminuindo as mamadas, né? Minha filha tem 1 ano e 4 meses e ainda acorda na madrugada para mamar. Tô criando coragem para começar a tirar da madrugada, depois da noite e manhã. É isso mesmo, esse da madrugada é o primeiro, porque ainda mais crianças grandes, elas não precisam, isso é um hábito, pode tirar e aí depois passa pro outro, né? Aí a Laísa eu já respondi, geralmente não faz fora de 1 ano. O mesmo serve para chupeta? Chupeta eu jogo fora. Serve, no caso, aí você deve estar perguntando na hora que eu falei que quando a gente tira a chupeta, a gente pode ficar no quarto, pode fazer um carinho? Pode, tá? Então, quando a gente tira a chupeta para dormir, principalmente se a criança é grande, a gente pode sim dar um carinho, né? Sem estar chupando a chupeta. Os saltos passam, a rotina fica, mantém, né? Dá uma segurada, às vezes a gente dá, né? Solta um pouquinho de um lado do outro, mas segue firme, porque daqui a pouco passa, né? Esses saltos aí deixam a gente assim. Usei o método da extinção total. 2 noites estava resolvido. É isso, Márcia. Sou dessas também. Tô uma luta com meu filho de não querer dormir no quarto dele. Tá, calma, esse é outro. Consegui ver, né? Deu, voltei. Acho que voltei. Voltei pra vocês? Tá. Bom, deixa eu ver aqui agora as últimas. Desmame com 1 ano. Precisa dar de mamadeira? Acorda às 6 da manhã. Não precisa. Assim, acho que não precisa. É que é fácil, né? O João, eu tô dando leite num copinho de transição, assim, ele tá tomando o café. Às vezes, até 1 ano e meio, assim, pode usar, não tem problema. Eu só acho que às vezes as pessoas prolongam muito esses copinhos, essas mamadeiras, e acaba que se perde. Se a mãe tá atenta, tem um pouco de controle disso, vai dando. A hora que você vê que a criança já tem bastante domínio. Bom, gente,
Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Pergunta. Um ano e 6 meses, a Marina tá falando, né? E quando o bebê não come? A Yá foi um fracasso aqui, bebê de 1 ano e meio. Então, Marina, eu investiria primeiro na alimentação, tá? Eu investiria primeiro na alimentação para depois fazer o desmame. Às vezes, o bebê não come e a mãe no final do dia dá uma mamadeira. Não sei se é o seu caso, mas eu já vi muitos casos assim. Né? O bebê não come nada, e a mãe vai lá e dá uma mamadeira. Dessa maneira, por mais que a gente tá, né, preocupado em suprir ali uma necessidade nutricional e tal, mas o ideal seria ensinar o bebê a se alimentar bem, né? E quanto mais você ir empurrando isso, mais a criança vai crescendo com maus hábitos alimentares. Daqui a pouco, quando você olhar, né, já vai estar uma criança grande aí que continua tendo uma alimentação ruim. Então, eu investiria muito em uma boa alimentação, tá? A Araceli colocou nos destaques dela algumas dicas de alimentação sobre quantidade de comida no prato e tal. Acho legal vocês darem uma olhada. A Araceli Alcântara, eu acho que ela tá. E da minha parte, assim, de dicas de alimentação, em primeiro lugar, ter um bom momento à mesa, tá? Um momento agradável, que todo mundo sente pra comer, né? Toda a família, ou a família que tá em casa, né? Às vezes o pai sai pra trabalhar cedinho, volta só à noite. Mas quem tá em casa, coloca a mesa, coloca uma toalha, coloca as coisas na mesa, oferece ali pro seu filho. Veja, né, assim, tenha uma noção do que oferecer em cada momento do dia. Então, às vezes a gente tá muito bitolado, assim, com as nossas... os nossos hábitos da nossa família, nossa cultura familiar de alimentação. E aí a gente só quer oferecer aquilo que a gente está habituado. Então, assim, café da manhã é café, pão e manteiga. Mas assim, a gente tem que abrir o nosso horizonte, né? Entender o que mais que a gente pode oferecer que vai ser bom para a criança, o que vai ser nutritivo, o que se oferece para um café da manhã, o que eu posso, né, dar, de que forma. Então, assim, ó, eu fiz um ovo cozido. Meu filho não gostou. Eu faço picadinho, né? O ovo picadinho em formato de coração. Nada, não chamou atenção. Então eu faço um ovo mexido. Não digo no mesmo dia, tá? Eu tô falando assim. Você vai ter que ir entendendo. A introdução alimentar, ela também tem a ver com a gente conhecer o nosso filho e com a gente ensinar ao nosso filho o que e de que forma se come, tá? Então, ir oferecendo ali, né, as frutas, né? A Sâmia também fez acho que tá nos destaques dela, ela falou sobre isso ou colocou um post no feed, eu não me lembro. Mas a Sâmia também falou que às vezes as pessoas falam, a criança não gosta. Gente, não é que ela não gosta, ela tá aprendendo, ela tá entendendo aquilo ali, né? Como que é. Então, você oferece de uma forma, não deu certo, oferece de outra, mescla, muda. Não gostou de maçã raspada, dá em palhinha. Você vai procurando variar para que a criança coma. Atenção, porque você sabe que se passar do horário, seu filho ficar cansado, ele não vai comer tão bem. Então, não é que ele não quer comer, é que ele tá cansado. Você ultrapassou o limite de disposição, digamos assim, da criança. Então, ela não vai comer e não tem a ver com a comida, tem a ver com o cansaço. Ou, enfim, então assim, é importante ter rotina, ter um horário para comer, ter um lugar fixo para comer, né? O bebê vai na cadeirinha, ter uma atmosfera gostosa. Não adianta estar ali na hora de comer, ter briga, ter televisão ligada, né? Tablet, coisa que a criança não tá nem vendo, ela não tá. Tem uma que era nossa pediatra lá no Rio, a doutora Viviane. Ela é nutróloga, ela é pediatra com especialista ela é pediatra com especialidade em nutrologia infantil. Ai, gente, a gravidez apaga as palavras da nossa cabeça.
Daí, ela tava explicando, me ajudou, deu uma aula no curso, tudo, explicando o seguinte: quando a gente come, a gente tá usando, ou precisa usar, ou deveria usar os 5 sentidos. Então, a nossa visão também tem que estar no alimento. O alimento tem que ser atrativo aos nossos olhos, tem que ter um cheiro bom. Então, assim, a gente vai comer, vai mastigar, vai ouvir. Então, o alimento que tem uma textura só, ele não é interessante. A gente não, entendeu? Não discerne. Então, assim, tudo isso para dizer, invistam numa boa alimentação, que isso vai facilitar o desmame. Vai trazer leveza pro desmame, vai trazer tranquilidade, tá? Eu acho que era isso, gente. Já falei demais. Eu entrei pra falar assim uns 15 minutos, mas como sempre falei demais, tá? Mas é isso, eu vou deixar salva aqui. Obrigada por vocês acompanharem. E qualquer dúvida, vamos conversando mais, tá bom? Beijos!